Como que você está? Meu nome é Giovanni Locatelli, eu sou terapeuta nutricional e hoje eu vim aqui responder uma pergunta que talvez você já se fez, que é: será que eu vou emagrecer com a terapia nutricional? E antes de te responder essa pergunta, eu quero contar aqui para você porque que eu trouxe esse assunto. Ontem eu atendi uma cliente e ela me fez a seguinte pergunta. Gi, os seus pacientes, eles conseguem emagrecer com esse método? E bem, no primeiro momento, eu a respondi trazendo exemplos, depoimentos, fotos, né, dos meus pacientes que tiveram resultados, que emagreceram, enfim. E inclusive salientando ali para ela, né, não usar isso como comparação, mas sim como uma inspiração, porque cada pessoa vai ter um processo diferente. Mas depois eu fiquei pensando também no que havia por detrás dessa dúvida. E é essa reflexão que eu quero trazer aqui para você nesse momento. Porque por trás dessa pergunta existe outras três, de certa forma, que poderia ser: será que esse método é para mim? Será que vai dar certo para mim? Ou então a questão do só emagreço com dieta. E é sobre esses pontos, sobre essas questões que eu quero conversar com você. Começando pela primeira questão, né? Será que esse método é para mim? Certamente você já viu alguns posts meus sobre terapia nutricional, talvez você tenha dúvidas sobre como funciona e talvez você se pergunte realmente isso, será que é para mim? Será que esse método vai dar certo para mim? E eu preciso ser muito sincera com você e dizer que esse método não é para todo mundo. Tem muitas pessoas que não vão se identificar, que não vão gostar dessa metodologia, porque ela exige muito mais do que a gente imagina. Quando as pessoas pensam em um emagrecimento sem dieta, elas acham que vai ser algo fácil. Não se iludam, não se iludam. Porque na terapia nutricional a gente mergulha, a gente faz um mergulho na nossa história, em quem nós somos, nos nossos comportamentos, nas nossas emoções, nos nossos pensamentos. E olhar para tudo isso exige muita coragem. É desconfortável olhar para tudo isso. E é por isso que muitas vezes a gente não vai gostar dessa metodologia, desse método. Isso exige muita coragem. E eu falo assim de verdade, gente, exige muita coragem a gente olhar para nós. Olhar para as nossas sombras, para os nossos fantasmas, sabe? Para as vozes que estão ali na nossa cabeça e que não deixam a gente tomar nossas próprias decisões. A gente perceber que a gente está no piloto automático, que a gente não está vivendo a nossa vida ou a vida que a gente sonhou. Tudo isso muitas vezes dói. Então, exige sim muita coragem e, gente, não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Inclusive, se pergunte: eu tô preparada para isso? Eu tô preparada para esse mergulho? Porque a gente vai olhar para questões profundas. A gente vai ir lá na raiz do problema. E olhar para essa raiz dos problemas, isso pode sim ser doloroso. Isso exige muito de nós. Estarmos atentos a nós, a quem nós somos, ao que nós fazemos, ao que nós pensamos, exige muito de nós. Então, a terapia nutricional, ela não é para todo mundo, porque ela exige muita coragem.
A segunda questão disso é: será que eu vou emagrecer sem fazer uma dieta? E por que a gente traz muitas vezes essa questão? Isso é uma crença, tá? É aquela crença do eu só emagreço com dieta. Só existe um caminho. E a gente tá há tanto tempo vendo as dietas, vendo as pessoas falarem, venderem, enfim, sobre dietas, que a gente acha que a única forma de emagrecer é fazendo dieta. Inclusive, a gente acha que uma dieta é diferente da outra, né? Mas, no final das contas, a gente vai perceber que as dietas, todas elas vão ter a mesma base. Ou ela vai ter uma redução de calorias, né? Um corte calórico ali, que vai fazer um déficit calórico. Ou então ela tem um corte de algum dos macronutrientes, né? Carboidrato, proteína ou gordura. Ou as duas coisas junto. Então, a base das dietas é a mesma, só muda o nome, gente, só muda o nome. Então não adianta a gente ficar ali se iludindo que a gente tá fazendo alguma coisa diferente, porque agora eu tô fazendo a dieta nova, a dieta que tá na moda. Você tá fazendo a mesma coisa das outras vezes, você tá fazendo dieta novamente. E quando a gente faz sempre a mesma coisa, a gente chega sempre nos mesmos resultados. Então, nisso, a gente precisa talvez ampliar um pouco a nossa mente. E perceber que existe outros caminhos para emagrecer. Não existe um caminho único, não existe uma única forma. Dieta é só uma das maneiras e nem é a mais eficiente. Então, de que outras maneiras que eu posso emagrecer? A terapia nutricional é uma delas. E qual dessas formas que faz sentido para mim? Que emagrecimento que eu desejo? É aquele emagrecimento na base do sofrimento, sabe? Na base do passar fome? Que faz sentido para você? Você acha que você só consegue conquistar as coisas com muito esforço, com muito sofrimento? Ou será que pode ser algo mais leve, sem tanta restrição, sem tanta privação, em que você desenvolva hábitos ali que você vai levar para a vida toda? Então, essas perguntas são importantes de você se fazer. Que tipo de emagrecimento que faz sentido para mim? Que tipo de emagrecimento que eu desejo? E a terceira questão dentro disso, no caso, né, será que vai dar certo para mim? Será que eu vou conseguir emagrecer com a terapia nutricional? E por que a gente se pergunta isso? Porque a gente muitas vezes se frustrou tanto com as dietas, a gente já tentou tantas vezes emagrecer, que a gente já não acredita mais em nós. A gente não acredita mais que a gente consegue emagrecer. Você percebe isso e você percebe a importância disso? Porque se eu não acredito que eu consigo emagrecer, qual que vai ser o resultado desse meu processo de emagrecimento? Eu não vou sair do chão. Eu vou terminar o processo de emagrecimento do jeito que eu comecei. Muitas vezes eu vou desistir, eu vou parar no meio. Por quê? Porque eu não acredito que eu consigo. Então, se perceba nesse sentido. São algumas questões que vêm ali pra gente. Então, a terapia nutricional, ela é um método maravilhoso, é um método que aprofunda muito, que olha ali sim para as nossas crenças, para os nossos pensamentos, para os nossos sentimentos, que leva tudo isso em consideração, que vai muito além do prato.
Então, é um método incrível, é um método maravilhoso, mas exige coragem sim, e não é para todo mundo. E aí a gente precisa olhar para essas nossas crenças. Será que eu acredito que eu só consigo emagrecer com dieta? Será que eu acredito que dieta é o único caminho, a única possibilidade de emagrecimento? Será que eu acredito que eu consigo emagrecer? E essa pergunta, ela é muito importante. Ela é muito importante. Porque se a sua resposta for não, olha, realmente, eu não acredito mais que eu consigo emagrecer. Aí o primeiro passo dentro da terapia nutricional é olhar para essa autoestima. Porque você se frustrou tanto nessas tentativas de emagrecimento que você não desistiu apenas das dietas. Você desistiu de você. A tua autoestima tá lá no chão. E aí, a gente precisa olhar para essa autoestima. A gente precisa fortalecer, a gente precisa resgatar essa autoestima. Tanto que eu desenvolvi um curso que é o Espetacular Resgate da Autoestima apenas sobre essa temática. De tão presente que ela é nos meus atendimentos. E isso é necessário. A nossa autoestima, ela impacta muito mais do que a gente imagina no processo de emagrecimento. Até porque às vezes a gente acha que a autoestima é simplesmente eu gostar do meu corpo. Ou eu me achar bonita. Mas a autoestima é muito mais do que isso. É o quanto eu confio, o quanto eu acredito em mim. O quanto eu acredito que eu sou capaz de conquistar aquilo que eu desejo. Independente se for um emagrecimento, se for um aumento de salário, se for uma promoção, se for um relacionamento feliz, o quanto eu acredito que eu sou capaz. Então, comece a se perceber. Por trás dessa pergunta, será que eu vou emagrecer com a terapia nutricional? Existem todas essas outras ramificações. Porque o problema não é a terapia nutricional. O problema é como a nossa cabeça, como a nossa mente está, como a nossa autoestima está, como as nossas emoções estão, como essa nossa relação com a comida está. A terapia nutricional, ela não vai ser um milagre, ela vai ser uma construção. E você está pronto para construir? Existe duas coisas assim que são muito diferentes, tá? Uma é a faxina e outra é a reforma. A faxina é quando a gente dá aquela limpada na casa, né? Agora, no final do ano, a gente tá pensando nisso, né? Ah, vou organizar, vou limpar minha casa aí para receber os familiares, enfim. Isso é a faxina. E existe a reforma. Se eu tiver um cano, um vazamento de água ali, por causa que eu tenho um cano furado, não vai adiantar eu ficar limpando, eu ficar faxinando. Eu preciso de uma reforma. A terapia nutricional é essa reforma. A dieta vai ser uma faxina. Eu comia fast food, eu tomava refrigerante, então agora eu vou limpar isso da minha alimentação. A dieta vai fazer isso. Só que se o meu problema for porque eu como quando eu tô ansiosa, que é ali o meu cano furado, eu como quando eu tô ansiosa, eu exagero no fim de semana, eu exagero no final do ano, que tá aí, que eu já tô pensando em quantos quilos será que eu vou engordar e como eu vou fazer para perder esses quilos ali em janeiro. Se eu como quando eu tô triste, quando eu tô estressada,
A dieta não vai resolver isso. Isso é o teu cano furado ali que precisa de uma reforma, que precisa de terapia nutricional. Tirar a pizza, tirar o chocolate não vai resolver isso. Porque na hora que você estiver ansiosa, você vai catar para comer o que tiver na frente. Se não tiver chocolate, mas tiver uma caixinha de leite condensado, você vai pegar a caixinha de leite condensado. Então, aí a gente precisa dessa reforma e olhar para essas emoções, olhar para esses pensamentos. E isso é a função da terapia nutricional. Isso fez sentido para você? Gente, eu vou encerrar isso por aqui. Foi algo que eu fiquei pensando muito depois que eu fiz esse atendimento e que essa cliente fez essa pergunta, no caso, né, de se os pacientes emagreciam com a terapia nutricional. E é interessante a gente perceber o que eu tô querendo saber no final das contas com essa pergunta. Eu tô querendo saber não é se a terapia nutricional vai me emagrecer, porque não é assim que acontece. É eu que vou conseguir emagrecer. É sempre de dentro para fora. Não há nada no externo que vai fazer esse milagre de você emagrecer. No estalar de dedos. Pode ter muitas promessas milagrosas por aí. Mas elas não vão te ajudar, elas não vão cumprir o que elas prometem. Ou pelo menos não de uma forma saudável. Que aí até a gente volta, né, àquela questão, que tipo de emagrecimento que eu quero? Que tipo de emagrecimento que faz sentido para mim? Então, se perceba nesse sentido. Se perceba se o que você está precisando é de uma faxina ou de uma reforma, de uma dieta ou de uma terapia nutricional. E caso vocês tiverem alguma dúvida, o meu direct ali tá aberto, tá, para conversar com vocês. Na medida do possível eu vou respondendo, eu vou tirando as dúvidas também. Um abração, gente, um abraço especial aqui para Kelly e para Mari, que estão aqui. Também tô com muita saudade de vocês, meninas. Um abração.